Professora Carmen. Meu microfone está desligado, desculpa. Okay. Olá, Marlon está com o microfone ligado. Professora Carmen. Oi, posso começar? Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à nossa primeira live do curso de Engenharia Agrícola e Ambiental. Esta é uma das ações de enfrentamento dos impactos da Covid-19. E para dar início Olá! Meu Deus, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à nossa primeira live. E para dar início às nossas atividades, convidamos a coordenadora do curso de Engenharia Agrícola e Ambiental, a professora Thaís Azevedo, para dar suas primeiras contribuições. Seja bem-vinda, Thaís. Obrigada, Carmen. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, como a Carmen falou, meu nome é Thaís, sou coordenadora do curso de Engenharia Agrícola e Ambiental. E gostaria de dizer que é um prazer estarmos juntos nesse momento, né, de diálogo e construção. Quero agradecer a presença de todos os alunos e de todos os docentes do Colegiado de Engenharia Agrícola e Ambiental nessa live, e dizer que é uma satisfação imensa poder rever vocês, dialogar, mesmo que de forma virtual, né? Todos nós, né, estamos vivendo um momento que, assim como eu acredito que ninguém vivenciou nada parecido, né? Estamos vivendo dias em que a nossa liberdade de ir e de vir, ela não existe mais, né? Tivemos que nos reinventar em como conviver com essa forma de prisão que estamos submetidos. Infelizmente, não podemos estar perto de quem a gente aprecia a presença, não podemos abraçar, não podemos tocar as pessoas. Quando a gente precisa sair, ir no mercado, ir numa farmácia, a gente está o tempo todo em alerta para ninguém chegar perto da gente. Isso tudo é muito estranho, mas eu queria dizer para vocês que isso vai passar, né? Que nós, professores, nós tivemos que nos reinventar no trabalho, na rotina, né, doméstica. A gente precisa lidar no mesmo ambiente com as questões profissionais, com as questões pessoais, tudo está muito junto, tudo misturado, né? Eu, por exemplo, desafio alguém aqui que fale comigo nesse período, que me mande uma mensagem, que receba um áudio meu, que me ligue, que não escute minha filha atrás me pedindo atenção, né? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente está precisando lidar com as questões emocionais, com as questões de casa, a gente tem várias demandas administrativas, por exemplo, que são muitas. São reuniões de colegiado, reunião de conselho universitário, reuniões de comissões, e também temos as demandas de pesquisa, as demandas de extensão. Então, a gente está descobrindo novas formas de resolver os problemas, de buscar soluções e fazendo o impossível para que as coisas continuem acontecendo. Isso tudo é difícil, mas também vai passar. É um período, né? A gente tem que olhar lá para frente e pensar que dias melhores vão vir, vão acontecer. Então, por outro lado, a gente também tem vocês, os nossos alunos, que é para quem a gente trabalha, para quem a gente se dedica, né? E a gente entende tudo que vocês estão vivendo também, as angústias de um futuro incerto, a mudança brusca na rotina, muitos já vinham morando sozinhos e de repente tiveram que voltar a morar com os pais, isso tudo também é uma nova adaptação. Vocês vivem a sensação de um tempo que está sendo perdido, vocês pensam que a universidade não está preocupada com vocês. A gente entende todas essas angústias, todas essas aflições que vocês estão passando.
E é por isso que a gente está aqui nesse momento, né? Estamos todos juntos no mesmo barco, tentando achar um caminho para a gente seguir. Então, para nós, enquanto coordenação, eu e Jardênia, é um desafio, tem sido um grande desafio articular, né? Como essas atividades, elas podem voltar. Pois é algo bem diferente do que a gente, né, estava acostumado. Mas o nosso desafio maior é buscar formas de fazer que incluam, se não todos, o maior número possível de alunos, porque a universidade é de todos vocês. E na realidade que vocês entraram nela, vocês estavam inseridos. Então, tem sido uma preocupação nossa também buscar a participação de todos vocês, algo que todos possam participar, que todos tenham acesso, né? Para nós, professores, vai ser um desafio se reinventar na forma de ensinar, no ensino de um modo geral, mas a gente já enxerga que é um passo necessário. Nós vamos precisar nos reinventar, nós não temos outra opção, e nós queremos, né? E logo, esse momento, assim como outros que a gente vai propor, são importantes para que a gente consiga construir de forma conjunta, né? Professores e estudantes buscando uma proposta de retomada das nossas atividades nesse novo cenário, né? Enquanto coordenadora, eu digo que estamos empenhados na proposta e nas questões administrativas que forem necessárias para que as coisas aconteçam. E enquanto professora, eu digo a vocês que estou disposta a me reinventar e a viver esse novo momento junto com vocês. Mas, para isso, a gente conta com a participação de todos vocês. Então, esse era o recado que eu queria dar enquanto coordenadora, dizer que estou à disposição de vocês. Todos têm meu telefone, têm meu e-mail. Quem fala comigo sabe que eu respondo. Então, vocês não estão sozinhos. Nós continuamos aqui nos dedicando a vocês. Então, encerrada a minha fala, eu queria convidar a representação estudantil para falar também para vocês um pouquinho desse momento, mas com olhar de estudante. Certo, Otoniel? A palavra é sua. Bem, gente, boa tarde. Serei breve no meu comentário. Eu acho que isso já reforça o meu sentimento diante desses dias difíceis que estamos vivendo. Primeiro, como a professora mesmo falou, eu queria falar um pouco da minha contribuição do que é ficar em casa. Porque não é nada fácil. Imagina aí, você tá dentro de casa, acostumado a morar sozinho, e ficar dentro de casa com 3 pessoas cujo humor é o mesmo, o temperamento é o mesmo. Ou seja, nada fácil, né? Mas assim, a gente vai se adaptando, vai se moldando e vai levando. Minhas aflições quanto estudante é que eu me sinto como nada. Ansiedade, sem poder fazer nada, sem poder sair na rua, entre outros problemas. Agora eu vou falar também um pouquinho sobre as demandas da gente na representação. Primeiro, o que nós da representação, eu e os outros meninos fazemos é levar o problema do curso para o colegiado, a pedido dos alunos, como mudança de professores, mudança de horário de disciplina que venha chocar com outras disciplinas elementares, entre outros. O grupo dos representantes é formado por mim, que sou Otoniel Cajuí, Rafael Damasceno, Rafaela Cristina, Carlos Laécio, Anderson Bezerra, Luana Rocha, Francisco Rafael, Tarcísio Rocha e a nossa memorável Yara de Deus. No mais, que eu queria ressaltar que esse momento de angústia tem nos deixado angustiados, né, perante a universidade, porque já estamos entrando no 4º mês de pandemia e o que a gente vê por parte da universidade que nada é feito. Ou seja, 4 meses só respondendo questionários sobre a viabilidade das aulas remotas e, no fim, nada é feito. Bom, era isso que eu queria falar.
Se alguém quiser me complementar da representação, eu agradeceria. Neste momento, gostaríamos de passar a palavra à professora Jardênia, que é vice-coordenadora do Senamb e presidente da comissão NOESES, a comissão de bases NOESES do Senamb. É com você, Jardênia. Obrigada, Carmen. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os meus colegas, aos alunos. Bom, como o Carmen falou, né, além da gente estar acompanhando o Thaís aí na coordenação, dos desafios que a gente tem tido na coordenação, eu costumo brincar que essa coordenação veio de encomenda para a gente, né, com esse período totalmente fora do normal. Eu estou aqui hoje, na verdade, para falar para vocês em relação à comissão de base do Senamb. Então, não sei como é que está, né, se todos os alunos estão acompanhando, mas foi formada no âmbito do Senamb uma comissão que é chamada de Comissão de Base NOESES, né, que tem a função de estar discutindo dentro do colegiado esse processo de criação de um projeto, de uma estrutura, né, de um sistema que possibilita a gente fazer um ensino remoto durante esse período da pandemia, em que a gente não pode, né, ter as aulas presenciais. Bom, para deixar mais claro, né, o que seria essa comissão, em que uma das ações, né, que é realizada por essa comissão é justamente esse evento de hoje, né. Só para deixar mais claro, a gente tem várias comissões dentro da Univasf, né, uma comissão NOESES, que seria a comissão maior, que é dividida em vários grupos que estão trabalhando para poder criar, né, propor aí um sistema de ensino remoto. Então, a comissão de base dentro do colegiado vai ser aquele grupo, né, de funcionários, estudantes, né, de técnicos, docentes e estudantes, né, que vão pensar dentro do curso como é que isso poderia acontecer. Né? Então, a gente discute dentro da comissão que caminhos que o nosso curso de engenharia agrícola poderia tomar para um possível retorno, né, das nossas atividades acadêmicas, tá? Dentro do colegiado, a comissão de base, né, como é chamada, ela é composta por mim, pela professora Thaís, pelo professor Paulo Gustavo, a professora Carmen, a professora Adriana, o professor Leonardo, os discentes Rafael Nascimento, Rafael Damasceno e Pedro Alexandre. Né? E a gente contou também até o momento também com a participação do professor Alessandro, né, que esteve desenvolvendo as ações juntamente conosco até esse momento. Então, basicamente, a gente vai deliberar dentro do colegiado sobre as coisas que estão, sobre o que é mais específico do curso, o que a gente deseja enquanto engenharia agrícola em relação a esse período de pandemia, tá? Entre as ações, né, que a gente vem desenvolvendo, nós já tivemos aí algumas reuniões, né, 2 reuniões, para ser mais específica, né, da comissão de base, e aí nós propomos algumas atividades, né, a serem realizadas durante esse mês de julho, para que a gente pudesse, conforme proposta da comissão de gestura, né, da universidade, a gente pudesse levantar alguns indicadores, saber se a gente teria receptividade dos alunos para participar de atividades extracurriculares, como é que essas informações chegariam até vocês, se reencontrar, né, como a gente está fazendo aqui hoje. Então, a gente apresentou na reunião de colegiado, na última sexta-feira, algumas propostas de ações, né, entre elas, a gente teria esse evento, né, que está acontecendo aqui hoje, com a participação, né, de todos vocês, que é como se fosse uma assembleia geral do nosso curso, em que a gente pode, então, se reconectar, né, falar das nossas angústias, entender tudo o que está acontecendo, discutir que caminhos que a gente pode tomar a partir daqui, tá? E, além disso, né, vocês já devem ter notado aí, outras ações da comissão, juntamente com o colegiado, foram a criação desse canal, né, no YouTube, e a criação do perfil do Instagram, para que a gente consiga manter um contato mais próximo com os estudantes. E a gente tem ainda propostas, né, de outros eventos para acontecerem ainda durante esse mês, como a primeira semana online da engenharia agrícola, né, que vai ser um evento que, diferentemente desse, vai ser mais voltado para aspectos técnicos da nossa área, né, e que a gente conta também com a participação de vocês. Ainda vai ser, né, estruturado, divulgado, a questão desse evento. Paralelamente a essas ações, né, o Toniel comentou agora há pouco da questão dos questionários, dos formulários que foram respondidos. Então, é bom eu gostaria de falar para vocês que, nesse momento, enquanto a gente prepara esse evento, vai discutindo,
né, o que pode acontecer. Nós estamos também, dentro da comissão de base, fazendo a análise dos resultados dos questionários, né, dos formulários que vocês responderam. Então, a gente está, nesse momento, compilando, né, os resultados daqueles formulários que vocês responderam, para poder passar isso para as demais comissões, né, que são, digamos que, superiores, né, em nível a nós, para que depois, no futuro, a Univas venha, né, a ter uma resolução em comum, né, para o que vai ser feito diante dessas atividades. Então, a gente está nessa fase de consolidação dos dados, e aí, mais para frente, né, vocês terão acesso, né, a informações mais precisas quanto ao resultado desses questionários, tá? Bom, eu acho que era isso que eu queria passar para vocês, só para deixar mais claro o que nós, enquanto comissão de base dentro do colegiado, né, estamos fazendo. E eu gostaria só de desejar que vocês aproveitassem o evento, aproveitem para tirar dúvidas, né? Daqui a pouco a gente vai ter, então, a sessão de perguntas. A gente pode comentar mais em relação a esses aspectos. Aproveitem para conversar, para a gente ter realmente um momento de integração, né, aqui dos professores, com os alunos, com o Jamile, que está aí, eu acredito que todo mundo está com saudade de Jamile, né? Então, sejam todos bem-vindos e fiquem à vontade, né, para fazerem perguntas. Agora eu vou devolver a palavra para a professora Carmen, que vai ser nossa mediadora aqui nesse processo, né, do evento de hoje, para que ela possa dar seguimento às atividades, ok? Um abraço a todos. Obrigada, Jardênia. Vamos dar, sim, continuidade. Eu gostaria de falar um pouco em cima da fala de Otoniel. Otoniel, muito obrigada pela sua contribuição. É muito importante a gente ouvir do aluno exatamente o que ele está passando, o que ele está sentindo, porque a gente fica imaginando, mas ouvir diretamente do aluno faz uma diferença muito grande. Jardênia já falou alguns aspectos sobre a questão burocrática, de calendário, mas eu gostaria de destacar alguns. A questão é o seguinte, o que a gente está vivendo é completamente novo, não para nós, mas para o planeta todo. E tem um impacto gigantesco. É como se a gente, vou fazer um paralelozinho com geologia, se a gente estivesse comparando dois processos geológicos, um que acontece no interior da Terra, como o caso de vulcanismo, terremoto, que é gerado tudo por uma força que a gente não tem controle, e o outro que é aquele que também a gente não tem controle, mas ele é mais sutil, que são aqueles condicionados pela precipitação, que são os processos das rochas sedimentares, né? Então, tudo é muito novo. E a gente não sabe como fazer, o que fazer. Então, diante desse cenário, estamos todos na mesma situação. Então, é uma indefinição muito grande e estamos tentando aprender a lidar com essa nova situação. Outro aspecto que diz respeito e que é muito importante falar é com relação à retomada das aulas, das disciplinas obrigatórias, pelo menos, é que nós sabemos que o Brasil não é um país de uma equação fácil. O que significa isso? Que nós temos entre nós alunos que têm mais dificuldade de acesso à internet, de ter um ambiente mais tranquilo em casa para estudar, de ter equipamento, e a gente não pode iniciar as atividades, sejam elas com disciplinas obrigatórias ou atividades extracurriculares, enquanto a gente não tiver uma certeza de que todo mundo teve a opção. Então, você vai fazer a opção, uma situação. A gente tem que dar as condições e as opções. Então, o aluno e o professor se sentem à vontade de prosseguir com uma atividade remota. Então, este é um aspecto muito importante e que determina diretamente a análise pela Univasf, aí, pelo Conselho Universitário, quanto à retomada do calendário acadêmico. Tá? Esses jardins estão diretamente ligados a isso, tem um profundo conhecimento de tudo isso que acontece. Então, por mais que a gente tenha essa vontade de estar interagindo com vocês, hoje está sendo um momento maravilhoso, né? É a primeira vez que a gente pode se encontrar aqui colegiado dessa forma. Então, a Comissão Noesis, essa que a Jardina falou, tanto a de base dentro do colegiado quanto as outras, elas têm este objetivo, planejar o que vai ser feito. Uma das características da educação online, e não estou falando aqui da educação à distância, mas
do que a gente está vivendo, que esse mundo online, esse trabalho remoto, é de que as coisas vão se definindo à medida que a gente vai caminhando. Então, não dá para a gente voltar àquilo que a gente viveu antes, exatamente nesse momento, pelo menos enquanto a gente não tiver vacina. Então, a gente vai tentar equacionar da melhor forma possível dentro dessa situação de instabilidade. Eu não sei se mais alguns alunos gostariam de fazer perguntas, se eu posso continuar falando, mais alguma coisa, se algum outro professor gostaria. Professor, eu tenho uma pergunta. Como é que a universidade está se comportando em cima desse atual cenário, dessa comissão de base? Como está sendo feito? Certo. Jardine, gostaria de comentar ou quer que eu comente, ou Thaís? Quem gostaria de falar? Eu posso falar, mas se vocês quiserem falar, o Paulo, quem quiser falar, fica à vontade. Pode comentar, Carmen. Fique à vontade. Ok. Otoniel, a situação é o seguinte. A gente teve 3 momentos já. Então, logo no início, quando teve a pandemia, foi feito um primeiro questionário, quando você lembra, né, dentro do colégio, foi pedido, na verdade, pela Projetoria de Ensino, a gente fez rapidamente, a Thais mandou um relatório através de e-mail. Logo em seguida, nós do Colegiado de Agrícolas também fizemos um outro. E aí a gente teve um momento de transição de gestão dentro da Univas. Isso, assim, se o cenário já era difícil, quando você tem uma transição que faz com que haja mudança, inclusive de pessoas que ocupam determinadas posições, fez com que a gente tivesse, de certa forma, um pouco mais de lentidão nesse primeiro momento. Agora que essa questão está um pouco mais sedimentada, e aí surge a proposta dentro do Conselho Universitário da Comissão Noeses. E a Comissão Noeses, ela tem essa perspectiva que eu falei antes, de ouvir a todos. Porque com um diagnóstico bem feito é que nós poderemos fazer planejamento. Uma coisa que eu queria falar na minha outra fala, e que é fundamental, daqui a pouco eu vou falar novamente sobre isso, é a palavra planejamento. Isso é fundamental na educação online. Mas voltando à Comissão Noeses. Depois que essa Comissão Noeses de base, que é formada em cada curso de graduação da Univasf, fez aquele levantamento, e nós estamos, como o Jardênia falou, no momento de consolidação dos dados, tanto de alunos, de discentes, estudantes, quanto dos docentes. Isso era para preparar o relatório e apresentar até amanhã, até sexta-feira, desculpa. Nós ainda estamos tentando chegar lá. A Adriana aí fez um trabalho hercúleo de ontem para hoje, com os dados dos discentes, o professor Paulo também. E aí, o que acontece? Depois que nós entregarmos estes dados do curso, ele vai para um outro nível chamado comissão temática, que mais ou menos envolve a representação por campus. Então, qual o alinhamento possível que a gente vai ter dentro do campus de Juazeiro? As engenharias e os cursos das humanas. Depois dessa comissão de base, vai para a comissão gestora, que essas são representantes do Conselho Universitário, de todos os campi, pelo menos, e aí eles vão fazer um novo afunilamento desses dados para chegar a uma proposta institucional que vai para o Conselho Universitário e daí vai ser analisada com relação à retomada das atividades na modalidade remota. Presencial, antes de dezembro, até dezembro, nós não teremos. Então, estamos nesse caminhar, Otoniel, nessa perspectiva de buscar a solução mais inclusiva possível. E só se tem inclusão se a gente escuta a todos. É por isso que vai nessas várias camadas. Consegui te responder, Otoniel? Ok. Paulo, poderíamos agora lançar aquela enquete lá, né, do Mentimeter para ter um pouco de interação com o pessoal. Não fica tímido, todo mundo aí fica à vontade para participar. Quem está na sala, quem está acompanhando pelo chat, aproveita para mandar mensagens. Obrigada, Carlos, pelo comentário.
Obrigada, Aline. Difícil lidar com um aluno de universidade pública que só olha para o próprio umbigo e esquece o resto do mundo. Nem todo mundo tem acesso à internet, seria injusto retomar as aulas de forma EAD. Carlos, o colegiado está de parabéns, desde o início busca soluções, porém a universidade em si demorou muito para, pelo menos, procurar alternativas, infelizmente. Eu vou fazer um breve comentário sobre esses dois meninos. É porque é tudo muito novo, meus amores. A reação nossa a um cataclisma mundial como esse, enquanto instituição, é muito difícil. Então, é por isso que parece que está sendo devagar, mas muitas vezes eu entendo a ansiedade que a gente sente porque a gente quer voltar àquela vida que a gente tinha. Agora eu vou falar um pouquinho, então, de como eu tenho lidado com essa ansiedade que talvez ajude. Vocês sabem que eu também sou aluna, né? Eu sou aluna de um curso de graduação na modalidade à distância. Nós continuamos com as atividades, apesar de que houve extensão do calendário, porque a gente se sente muito sufocado, porque todo mundo também trabalha, mas uma outra atividade que eu tenho feito muito é que eu sou aluna de educação. Então, eu sou aluna de graduação. Então, vou responder como aluna. O que foi que eu fiz? Eu fui procurar cursos na área de educação. Eu não fiz até agora nenhum curso na área de solos. Vai ter a primeira live de solos semana que vem, se eu não me engano. Mas eu fiz vários cursos, comprei vários livros, tenho estudado muito como aluna, isso por minha conta. Além de outras atividades durante essa pandemia. Mas é uma forma da gente encontrar. Outra coisa que eu fiz muito, e assim, vocês sabem que eu sou espontânea, eu adoro cozinhar. Então, eu saio fazendo curso de culinária, mas resgatando sabores da minha infância, pedindo receita da minha família para saber se eu encontrava aquela receita, aquele bolo. Então, assim, é a gente buscar se reinventar. É um caminho. Eu sei que é angustiante demais se a gente vê as coisas paradas, mas a gente tem uma flexibilidade menor hoje. Eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas que estou recebendo por outro caminho, por outra mídia. Enquanto isso, Paulo vai fazer a parte da enquete, tá? Professora, licença, eu queria saber qual a perspectiva de vocês, professores, porque quando eu e meus colegas de curso começamos a entrar no ciclo específico, a gente ouvia muito dos professores falarem em adequação e de a gente se adequar à empresa. Agora, com esse atual cenário da pandemia, como é que vocês reagem a isso? Em que sentido reação à empresa? Desculpa, poderia expandir um pouquinho mais? Não, porque assim, vocês falavam muito em a gente se adequar ao serviço da empresa, que a gente tem que se adequar ao novo. Em questão da pandemia, como é que vocês, professores, fariam para se adequar num momento tão caótico como esse? Certo. Algum outro professor quer falar? Eu posso responder, mas nós temos... Pronto, por favor. Eu também gostaria.
avaliação, assim, a gente tem um resultado de que, está funcionando, precisa fazer ajustes aqui, precisa fazer ajustes ali. A gente não pode esquecer que nós estamos formando profissionais e tem que sair engenheiro tão bom quanto engenheiro presencial. Não é o fato de voltar para ter aula só para a gente cumprir o calendário. Eu sei que está todo mundo angustiado, eu também estou. Eu já preparei um monte de aula aqui no cenário de retorno. Mas, assim, a gente só pode fazer aquilo que a universidade permite. E nesse momento, o que a universidade permitiu para a gente foi que a gente fizesse o planejamento do ponto de vista do Senam e para reunir esse planejamento do ponto de vista dos outros colegiados, do ponto de vista do campus do Juazeiro, do ponto de vista do campus Petrolina, Bonfim, todo mundo junto, e aí a gente vai ter um produto da universidade. Mas assim, eu quero pedir paciência só um pouco, porque a gente está chegando lá, está perto, isso vai acontecer e não vai demorar. Assim, eu sinto que a coisa vai andar no sentido da gente ter uma solução, nem que seja imediata, mas a gente vai ter, tá certo? Eram essas considerações que eu queria fazer, só para tentar tranquilizar o povo. Eu estava também no começo muito angustiado, mas eu já vejo um túnel no final da luz, tá certo? Vai dar certo. Obrigado, Carmen. Carmen, eu gostaria de falar. Pois não, professor Mário, fica à vontade. Primeiro, uma boa tarde para todos. Dizer que é um prazer reencontrá-los, né? E falar um pouco em relação ao que Carmen comentou inicialmente e complementar o que Paulo também falou agora. A situação é muito difícil, como você colocou, Carmen, para qualquer pessoa. Agora, existem metodologias a se seguir que podem amenizar bastante. Eu estou vivendo essa pandemia de uma forma que eu não sei a hora que começa o dia nem termina. Por quê? Porque eu estou me ocupando o dia todinho, eu estou aproveitando. Fiz revisão de todas as aulas, melhorei todas as aulas das minhas disciplinas, tanto da graduação como do mestrado. Tem noites que eu preciso ir dormir, porque está chegando 11 horas da noite, já chegou até 17 minutos do dia seguinte, e eu empolgado no computador fazendo essas coisas. Então, estou fazendo cursos, estou dizendo, como eu disse, preparando essas aulas, e, com toda sinceridade, eu não estou achando ruim, não. Eu estou achando uma oportunidade que eu nunca tive, acredito que ninguém nunca teve, para se ocupar, né, e tirar o máximo proveito possível. Então, eu acredito que se a gente procurar algumas metodologias de acordo com cada particularidade, né, de cada um, nós vamos encontrar soluções semelhantes a essa que eu estou dizendo aqui. Então, inclusive, como eu já mencionei na aula passada, eu já tenho uma programação, caso a gente volte, e eu, como sou do grupo de risco, eu não vou poder voltar à sala de aula. Então, eu já tenho uma programação, como eu já mencionei aqui, até para as aulas práticas e a exposição de equipamentos que eu faço nas minhas aulas teóricas, eu já tenho slide com todos esses equipamentos que complementam essa parte teórica da minha disciplina ou das minhas disciplinas, seja na graduação, seja no mestrado. Então, falando agora e complementando o que Paulo está dizendo, é muito importante a gente entender que não é fácil. Veja o seguinte, no nosso colegiado, né, a gente tem todos os membros, nenhum é igual ao outro, nenhum pensa igual ao outro, nenhum vai querer a mesma coisa, ou nem todos vão querer a mesma coisa, vai ter sempre uma diversidade. Agora, imagine num universo da universidade, vai ter colegiados que querem determinadas coisas e outro que não querem. Então, já há um conflito aí de natureza humana. Então, a gente tem que entender isso. E, mais especificamente, não é o colegiado de engenharia agrícola quem vai definir o que a universidade deve fazer. Nós temos que entrar dentro desse contexto
global, onde a gente é apenas uma parcela e vamos depender do conjunto como um todo. Então, era isso que eu queria colocar, certo? E vamos continuar a reunião, está muito boa. Muito obrigada, professor Mário, pela inscrição. Eu vou passar agora para a pergunta de Fernanda. Eu vou ler aqui. Primeiramente, gostaria de agradecer a disposição de todos os professores que estão comprometidos com o movimento. Gostaria de dizer que várias pessoas estão falando isso, né, no chat, então, muito obrigada pelos comentários. Sobre as atividades online, eu, como aluna, estou desiludida. Já quanto ao conhecimento de atividades remotas, antes das coisas voltarem ao normal, tendo em vista o tempo necessário apenas para levantar os dados. Porém, acho válido continuar o processo, pois terão parâmetros para o futuro, até para modernizar o ensino, pois pela primeira vez em um bom tempo, vejo uma verdadeira preocupação com o aprendizado dos alunos e o ambiente que eles têm em casa. Eu vou responder rápido, não vou responder, eu gostaria de fazer só um breve comentário, e aí eu passo para, se algum professor quiser fazer comentário sobre essa pergunta. Eu adorei a sua fala, a sua pergunta, Fernanda. Seguinte, de fato, no trabalho remoto, e aí eu vou voltar àquela palavra planejamento, no trabalho remoto, todos nós somos muito mais mobilizados. Tanto quanto o professor, tanto como discente. Então, veja que o professor Mário falou coisa interessante. Ele disse, professor Paulo também, eu já revisei minhas aulas. Então, assim, todos nós, docentes, vamos precisar parar, refletir sobre o método que a gente emprega na sala de aula, as nossas aulas, e fazer ajustes. Então, só o fato da gente parar para pensar e fazer esses ajustes já é um caminho maravilhoso. E nessa reflexão, o que vem à nossa mente é como tornar esse conhecimento acessível ao aluno de forma que ele aprenda. Então, isso é um aspecto importante. O outro aspecto, por isso que eu disse que a palavra planejamento é muito importante. Então, na atividade remota, ou atividade online que eu gosto mais, já fui professora de EAD em 2 disciplinas da Univasso e eu quase morro. Porque, assim, você trabalha muito no planejamento. A parte de execução, em relação ao que você faz, no planejamento, é tipo um iceberg. A execução é a pontinha e o planejamento é aquilo tudo que está embaixo. Do mesmo modo, para o aluno também vai ter uma posição muito mais proativa. A educação online ela é muito utilizada, de um modo geral, por pessoas como eu, digamos, que já estão com seus 50 anos e inventam de estudar de novo uma graduação. Então, o que é que vão fazer? São pessoas que têm um autocontrole muito grande de tempo, uma disciplina alta, conseguem trabalhar com abstrato. Claro que um aluno jovem de 20 anos vai ter vive uma outra realidade. Mas isso não significa que não seja possível se ajustar. E as atividades online, elas podem ser muito diversificadas. E o que a gente tem escutado é que pode melhorar o aprendizado. O professor Paulo mesmo ontem estava comentando de uma disciplina, acho que de desenho, no curso de arquitetura, que se imaginava que não seria possível pelo fato de que, como fazer isso em arquitetura? Muito complicado, né? Desculpe, em educação online. E diz que está saindo super bem. Então, assim, o importante é que a gente mantenha a mente aberta, que a gente se prontifique, prontificar é uma palavra importante, se preparar, e que a gente se disponibilize. Então, tem essa força, essa vontade. Eu quero aprender, eu vou conseguir, estamos todos juntos, estamos todos buscando a mesma coisa, então vai ser legal. Eu sou uma entusiasta das atividades online, eu só tenho a preocupação do acesso, como foi comentado no chat e como foi comentado por... a gente já comentou antes, né? A universidade é para todos. A próxima fala, pelo chat aqui... Professora, licença, Oi. eu só gostaria de complementar
puxando o que Toninho falou também. Pois não, fica à vontade, Fernanda. Só para, eu acho que vai representar o que muitos na minha situação estão sentindo. Nós, principalmente aqueles alunos que já estão mais velhos no curso, estão acostumados a se habituar a muitas situações atípicas. Eu entendo muito bem tudo isso que foi explicado. São coisas realmente para fazer com calma, porque não vai adiantar fazer de qualquer jeito. Não é porque eu estou saindo agora do curso que eu vou levar as últimas matérias que eu tenho de qualquer jeito só para dizer que eu formei. Não quero isso e creio que a maioria das pessoas não querem também. Porém, o que causa estranhamento na nossa própria cabeça, pelo ritmo que a gente vem, é que em todas as situações atípicas, muitas vezes da gente passar até meses, muitos meses parados por alguma paralisação ou greve ou algo do tipo, quando voltou, nós tivemos que nos adequar. E nunca teve isso de perguntar para a gente: ah, vocês acham legal que o semestre seja feito em 2 meses, 2 meses e meio, que tenha mais de 3 semestres no ano. E agora causa estranhamento porque, tipo assim, foi muito para a gente, pelo menos que não participou da construção do planejamento desse semestre, foi muito simples, só dizer para a gente, vocês vão fazer desse jeito agora, vai ser nesse tempo aqui e vai ser isso. E agora que está tendo a paralisação, tem toda essa construção e estão realmente se preocupando com quem vai ficar para trás, como é que vai ser dado, como é que vai ser. E por isso que está causando esse sentimento de, poxa, mas por que não faz rápido igual das outras vezes? Por que não foi uma coisa que decidiram e que continua de todo jeito, entendeu? Porque antes era mais ou menos assim, ó, vai ser desse jeito e aí vocês acompanham. E é isso que principalmente causa alguma revolta na gente que é mais velho, porque poxa, a gente já passou por tanta coisa, Deus é que sabe o que os alunos passam para se adequar às situações, né? E aí, quando chegou, por exemplo, como muita gente da minha turma que está com o pezinho fora, aí a gente não conseguiu. Tipo assim, era para eu estar me formando no mês que vem. E aí, tudo isso, entendeu? Era só uma matéria, mas também a gente não pode pensar só na gente. Mas, tipo assim, eu acho que toda a revolta de quem está revoltado, todo o estranhamento é justamente por essas situações que a gente já viveu e que vê que agora é um processo maior e que realmente está sendo respeitado como deve. Obrigada, Fernanda. Entendi mais ainda a sua colocação, tanto como formanda, né, como com relação ao que foi feito anteriormente em função das greves. De fato, Fernanda, porque o que acontecia com as greves é que elas eram localizadas. E aí a gente tomava a decisão, não deixava de ter aula presencial, encurtava. Mas nesse momento das consequências da pandemia, o volume que precisa se lidar e a mudança de modalidade é a grande questão. Mas foi muito bom ouvir você e eu acho que um dos resultados desse nosso encontro é justamente isso, a gente compreender a situação, ouvindo um, ouvindo o outro, e daí fica muito mais claro para a gente buscar um caminho que seja o mais realista e o possível, né? Não vai ser ideal, mas vai ser com muita vontade para que funcione. Eu gostaria de passar a palavra ao professor Paulo, porque acho que ele já tem o resultado da enquete. E aí vai mostrar para vocês na tela. É isso, Paulo? Eu tô compartilhando aqui na nossa no canal do YouTube, lá no chat, no Instagram, o endereço para as pessoas votarem numa pequena enquete que a gente elaborou, para a gente ter um termômetro, ter um dado. Então é importante que vocês votem lá, basta clicar no endereço e digitar esse código 567423, tá? Que eu compartilhei aí. O endereço é menti.com, menti.com. Então eu queria pedir o pessoal para votar, poucos votaram ainda, para a gente ter uma representatividade aí legal e a gente conseguir até debater e discutir aspectos ligados à quantidade de respostas que a gente tem lá, tá certo? Até agora, pelo que eu estou vendo aqui, a gente tem, deixa eu me ver,
A última atualização, 13 pessoas, tá? Então eu queria pedir pro pessoal dar uma respondida lá, pra gente... A gente ainda tem um tempinho pra gente no final discutir isso e tentar equacionar as coisas e tentar resolver os problemas da maneira mais rápida e mais efetiva possível. Tá certo? Eu acho que tem gente inscrita aí para falar, né? Tem sim, Paulo. Professor Acácio, só antes de... Rafael, depois professor Acácio. Só antes de passar, Fernanda, eu só queria deixar claro uma coisa. O caso dos formandos e pré-formandos, ele vai ser considerado, ele é sempre considerado. O MEC já fala nos pré-formandos e nos formandos com mais cuidado, normalmente com o pessoal da área de saúde, pelo fato de eles estarem sendo muito demandados. Mas, com certeza, o contexto do formando vai ser visto com bastante cuidado, tá? Para o formando não se sentir desamparado, ao mesmo tempo que a gente não pode deixar de esquecer quem está no começo do curso. Muito obrigada pela sua fala, quando você diz, a gente está saindo, mas a gente também não quer que quem está começando fique numa situação que não seja ideal, ou que não seja próximo do que a gente viveu. Obrigada. Vou passar a palavra agora para o aluno Rafael. Contigo, Rafael. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui e rever alguns professores, alguns a gente já revê na reunião do NOES, então ajuda muito a matar um pouquinho dessa saudade. Mas, assim, eu queria comentar um pouquinho sobre uma leitura que foi feita aí de um aluno, acho que falando sobre aluno de federal, né? Que aluno de federal geralmente olha para o seu próprio umbigo. Mas eu gostaria de lembrar também, assim, quando a gente para pensar e fala que quer aula, não é porque a gente está olhando só para quem pode. Quando a gente fala nisso, a gente fala que tem que se olhar para quem pode, mas também tem que olhar para quem não pode. Porque você não pode penalizar uma minoria por causa da maioria, mas também não pode penalizar a maioria por causa de uma minoria. Você não pode deixar de dar aula para quem pode, e você não vai deixar de buscar uma alternativa para quem não pode não ser prejudicado. Eu acho que essa seria a solução. Nós fizemos o questionário, não sei se vão falar ainda aí depois, mas a gente foram 2 questionários, um no início da pandemia e outro agora mais recente. O do início da pandemia, os dados diziam que uma boa parte dos alunos não tinham acesso à internet de qualidade, não tinham computador, não tinham isso e aquilo. E hoje, os alunos já dizem que têm. Então, assim, ninguém sabe o que de fato aconteceu, se era o cansaço que vinha das férias, isso fez com que os alunos não quisessem as aulas, mas eu sei de uma coisa, precisa se buscar alternativa, porque outras universidades já estão começando a planejar suas aulas, já tem data marcada, algumas para iniciar em agosto, outras para iniciar em setembro, e a Univasf, infelizmente, ainda está, assim, começando a andar. Não estamos tão atrasados quanto outras, mas também não estamos como talvez a gente desejaria que fosse. E aí eu quero pedir, embora eu já sei a resposta, mas eu quero pedir aos professores que expliquem também o porquê desse atraso, porque, assim, muita gente veio no nosso PV e veio perguntar isso. E eu vou ser sincero aqui, muita gente disse assim, os professores estão com a vida ganha, os professores já recebem seu salário todo mês, para eles ficar um ano a mais recebendo, um ano a menos, não vai fazer diferença, enquanto para a gente, um ano a mais sem se formar vai ser grande prejuízo. Então, assim, eu estou sendo sincero com vocês, no que falam para a gente, e a gente quer ouvir também de vocês essa explicação. Conversando também, uma outra coisa agora, conversando também com alguns professores, e a gente chegou a comentar que é mais fácil hoje você pegar o conteúdo que já existe para dar aula do que você ter que fazer novos cursos extracurriculares. São coisas que podem ser aproveitadas, slides, vídeos que já se usam. Então, eu acho que existe essa facilidade também. Não vai ser fácil de ser feito de uma hora para outra, mas já existe uma facilidade a partir do momento em que você tem um conteúdo pronto, né? E uma coisa, só para responder ao professor Mário, realmente não é o colegiado quem irá definir o que vai acontecer com o Univasf, mas o colegiado é quem vai contribuir com o que vai acontecer com a Univasf. Então, assim, que a gente possa levar essa mensagem, que nós, alunos, queremos realmente, pelo menos o que a gente vê da maioria, é que volte a ter aula, porque muita gente está sendo prejudicada. Bom. Ok, Rafael, muito obrigada pelas considerações. Como o professor Acácio está inscrito há algum tempo e eu me perdi aqui, desculpa, Acácio, eu vou primeiro passar a fala para Acácio e depois a gente faz
uma conclusão aí das perguntas, ou uma consideração sobre as perguntas. E tem as perguntas de Otoniel, que falou agora há pouco, tem a pergunta de Samira, que começou lá atrás, que respondi, mas aí eu gosto de repente falar um pouco mais, e as considerações de Rafael. Então, Acácio, você está com a palavra, amigo. Ok, Carmen, boa tarde a todos. Quero parabenizar aí a coordenação do curso, pela coordenação deste evento, a professora Thais, a professora Jardine, a professora Carmen, e também parabenizar a Juazeiro pelos seus 142 anos. Aqui, apesar dos dias difíceis, estamos com lutas, mas vivos, e me solidarizo com as famílias que perderam seus entes. Inclusive, uma tia nossa também faleceu por causa deste vírus. Mas eu queria me referir, além da alegria de revê-los, com relação à pergunta do Otoniel, há um tempo atrás, e aí, Carmen, eu acho que seria interessante, como você falou, talvez até dividir em blocos, que aí fica mais fácil de todo mundo participar. Foi muito boa a sua observação. Aí eu queria me referir, Otoniel, com relação à questão das empresas. Como a gente faz parte de um curso que está dentro das ciências agrárias, e este curso está ligado diretamente à agricultura, e mesmo em tempos de pandemia, a agricultura não parou. Então, particularmente, a gente tem algumas vantagens comparadas com outros cursos de graduação. Então, as empresas agrícolas, as fazendas aqui da região não pararam, inclusive algumas que nós temos contato, houve contratação, por incrível que pareça, mesmo diante dessa situação atípica que nós estamos vivendo. E isso, de certa forma, não deixa de ser um ponto positivo, mesmo em meio a esse caos de saúde pública, de receio, de medo que nos ronda nesses dias atuais. E aí, respondendo a sua pergunta com relação à questão do curso, empresa, acontece que as empresas também, elas também se solidarizaram no sentido assim de acompanhar e ver essa situação e entender também a questão da absorção de alunos. Então, isso é como se a gente tivesse uma situação assim, a gente dá aula em propriedades físicas com relação a grãos, a gente passasse uma régua quando a gente enche um becker de grãos e equilibra, iguala todo mundo naquela situação. Então, diferente de tempos de greve, de outros problemas que as universidades, no geral, tenham passado, nós estamos vivendo um momento agora que realmente colocou em igualdade de condição todas as situações. Então, isso, de certa forma, é um alento para a gente entender aí e não entrar aí em caos, nem ficar demasiadamente preocupado no sentido de sair da universidade para entrar no mercado de trabalho, porque o próprio mercado de trabalho sentiu. E, principalmente, o mercado de trabalho é que eu conheço alguns engenheiros, alguns técnicos agrícolas e outros profissionais também que passaram o inverso. Também perderam seus empregos. Então, assim, na realidade, assim, foram suspensos seus contratos. Então, assim, dificuldades todos estão passando em seus níveis, em seus momentos e situações e ambientes que estão vivendo. Então, assim, é um momento que os alunos não é fácil, mas tem que entender um pouquinho aí. Eu entendi Fernanda naquele outro momento agora, e Rafael também, com relação à questão dessa preocupação, mas acontece que, por exemplo, o curso fica numa situação delicada quando a gente tem que pensar, eu não posso pensar só no aluno concluinte, eu não posso pensar só no aluno no calouro, então tem que pensar como um todo, e esse equilíbrio é que a coordenação tem tentado fazer, e que vale aqui o registro, num esforço tremendo e oportuno para que seja feito. E, na realidade, antes tarde do que nunca. Tá? Então, eu acho que essa fase vai passar, e para concluir minha fala, continua sonhando, continua fazendo, se cuidando, obviamente, da sua saúde, mas também continue também fazendo alguns cursos. Aproveita aí para fazer um inglês, aperfeiçoar um espanhol, aperfeiçoar outros cursos que podem lhe diferenciar logo mais no mercado de trabalho, porque vai voltar. O novo normal agora já existe,
e é uma situação que não tem mais volta, mas aí vai voltar. Beleza? Então, eu agradeço a fala e agradeço a participação no evento. Obrigada, professor Cássio. Nós temos uma fala lá no início de Samira, uma dúvida de Samira, com relação à pergunta como o MEC, né, vê essa questão do calendário, essa ligação MEC. Calendário acadêmico é Conselho Universitário da Univasf. Eu já falei um pouco sobre isso antes. Então, o Conselho Universitário, por sua vez, está tendo suporte, o auxílio da Comissão Noeses. Esta Comissão Noeses, que tem, inclusive, a comissão de base, que essa parte dela está aqui nessa live, e que chegou a essa proposta de live e outras atividades, é quem vai propor o calendário. Com relação assim, não é definido, mas a ideia da comissão de base é que em setembro a gente tem alguma retomada. Pelo menos esse é o planejamento. Claro que vai depender de como a gente vai conseguir desenvolver todas as etapas necessárias até a proposta de um calendário suplementar, retomada de calendário, seja o que for. Mas nada disso está definido. Obrigada, Cássio, pelo comentário sobre as empresas. Realmente, o Otoniel fez a pergunta e aí passou, não tinha sido respondido. O Otoniel fez outra pergunta, aí eu vou passar à professora Adriana para ela responder essa pergunta, que é sobre as nossas plataformas. Pode ser, Adriana? Boa tarde, gente. Eu estava aqui só nos bastidores, mas vendo vocês, eu vendo a angústia. Eu quero que os alunos saibam que, assim, a gente montou essa mesa redonda, esse evento hoje, foi mais no intuito de partilhar as nossas angústias. Vocês estão angustiados, mas não são só vocês, a gente também está angustiado de ficar em casa, de não ter esse contato, de não ter esse abraço, de não ter E, além disso, tendo todas as tarefas domésticas que a gente teve que se refazer nessa pandemia para dar continuidade, né? Então, enfim, mas voltando ao que é a pergunta especificamente de Toninho, com relação à plataforma que a gente já tem. De fato, a nossa plataforma online, que a gente utiliza nos cursos EAD, ela é referência nacional. Ela, de fato, já foi, inclusive, dita como uma das melhores do país. No entanto, para a manutenção dessa plataforma, ela exige muito esforço, tanto de equipamento quanto de pessoal. A gente não tem hoje na instituição nem servidor que comporte essa plataforma. Para quem não conhece, a nossa plataforma, ela fica de dia, ela está claro, de noite ela anoitece junto, ela dá boa noite, ela dá bom dia, é completamente interativa. E isso foi graças ao esforço nosso, da SEAD, a gente fez isso, a gente bancou isso daí por muito tempo, mas isso especificamente para os cursos EAD, que são poucos. Então, a gente consegue fazer isso, só que a manutenção é diária. Nenhum professor consegue botar uma disciplina que a gente não esteja por trás, dando assessoramento e feedback, montagem, ajuste. E outra, a gente tem um Moodle presencial, que esse Moodle presencial é perfeitamente disponível para todos os docentes da universidade, basta pedir o cadastro, isso é muito simples, e também não é ruim, o Moodle não é um sistema ruim. E a gente pode fazer isso que a gente está fazendo hoje, a gente pode utilizar o Moodle para as atividades assíncronas, e a gente pode usar o próprio Google Meet para a gente fazer umas aulas na hora, ao vivo. Uma das coisas que me chamou a atenção, por incrível que pareça, apesar dos alunos falarem dessa forma, no questionário, a maior parte pediu foi aulas gravadas. Então, assim, a gente está tendo dificuldade de fazer um diagnóstico, porque muitas vezes a fala não cabe com o que está escrito. A gente está fazendo um diagnóstico em cima do que vocês responderam para a gente. Como teve também algumas falas que não houve, em uma questão está de um jeito, na outra questão ele já responde de outra forma. Então, a gente tem uma certa dificuldade de responder, de montar esse diagnóstico. Mas nós estamos, sim, sensíveis a tudo isso, todas essas colocações. A fala de Fernanda, de fato, é algo que me parte o coração. A gente, nesse questionário, pôde realmente perceber que tem 11 alunos em situação de pré-formando e formando, a gente tem esse olhar especial.
Eu acho que, no final das contas, o pedido de suspensão da suspensão do calendário acadêmico, né, a retirada dessa suspensão, eu acho que vai ser o caminho a ser feito nesse momento, mas isso tem que ser feito com cuidado. Eu entendo a questão, e aí a gente vê isso muito claro no questionário. Os alunos que estão da metade para se formar, eles têm um olhar diferenciado, eles querem que coloque as disciplinas obrigatórias. No entanto, os alunos que estão na primeira parte da universidade, eles não querem. Eles preferem passar a pandemia. Então, assim, isso não é algo que é só na Univasf que não está se refazendo, estão todas as universidades se refazendo. Hoje eu recebi, inclusive, uma resolução da UFBA que eu estou analisando com cuidado até para a gente montar esse diagnóstico, a gente vai analisar em outras instituições também, mas nós temos as nossas especificidades. Nós somos uma instituição multicamp, nós temos um campo que é São Raimundo Nonato e que os alunos de lá, sempre quando os coordenadores nas reuniões falam, a internet lá é péssima. Como que a gente vai equalizar isso se a universidade é única? E é para todos, a universidade é pública para todos em vários cantinhos do país. A gente tem São Raimundo Nonato, tem Salgueiro, tem Senhor do Bonfim, Juazeiro, Petrolina, a gente está em vários locais. Então, a gente tem que ter uma postura que a gente atinja a todos. Eu acho que a gente não consegue, porque é muito difícil, porque a desigualdade é muito grande. Então, a gente tem que ter calma, tem que ter tranquilidade, mas não está sendo fácil tomar qualquer atitude. E nos deixa também insegura. Qualquer atitude que a gente tome não vai ser a mais acertada, com certeza, mas vai ser a que a gente teve o mais zelo, o maior cuidado, a maior intenção de querer que dê certo. Então, é isso que a gente precisa que vocês entendam. Qualquer atitude que a gente tome agora é a tentativa de dar certo. A gente não quer tomar nada de forma inconsequente, de forma precipitada. A gente está pensando sim em vocês, a gente está com muita saudade de vocês. Não é fácil, assim, não tá tranquilo para nenhuma das partes, mas eu sei o quanto está angustiante para vocês. A Aline Mille colocou mesmo lá no YouTube como é angustiante, como as pessoas estão olhando seu próprio umbigo e não está tendo a empatia de olhar o outro, que nem todo mundo tem notebook, não tem internet, e é isso mesmo, Aline, você está perfeitamente correta na sua colocação, a gente tem que olhar isso, tá? Então, a gente está tentando fazer tendo esse cuidado. Então, era só isso que eu queria colocar, e eu espero que eu tenha tirado sua dúvida, Toninho. A gente agora precisa, nesse momento, enquanto SEAD, eu te garanto que essa plataforma online que a gente tem para os cursos EAD, a gente não pode disponibilizar para os cursos presenciais, porque o elenco de disciplinas do presencial é enorme, a gente não daria conta, mas o Moodle presencial a gente tem, sim, como cadastrar todo mundo, certo? Então, era só isso. Obrigada. Obrigada, professora Adriana. Antes de passar as falas aos demais colegas, Paulo, você está aí com o resultado da primeira enquete, por favor? Esperar aqui para apresentar o pessoal. Por favor, libera, para a gente ver aí o que, é que o pessoal está pensando. Agora, só um minuto. Só um minutinho. Deixa eu só colocar aqui para minha apresentação, tá? Tá. Que aí todo mundo consegue enxergar. Pronto, tá no ar. Aqui. Nós teremos depois em seguida a fala de professor Mário, depois professora Jardine e depois de professora Thaís, e aí a gente vai se encaminhando para o final da nossa live. Vamos ver lá o resultado do mesmo. Uma pergunta foi: o que você prefere como ação do Senamb durante a pandemia? E uma diferença aí com essa barra azul muito grande é disciplinas obrigatórias, ou seja, a maioria dos alunos pediu disciplinas obrigatórias, enquanto o segundo vem esperar a pandemia passar.
bem dentro daquilo que a Adriana falou, né? Ô, Carmen, só me permita um Tem minuto. dois universos. O aluno que está prestes a terminar o curso e o aluno que está no início do curso e que prefere ter um momento mais presencial ou algo dessa natureza. Como a gente está fazendo a transmissão aqui pela internet, eu só vou ler aqui rapidinho para as pessoas saberem o que foi votado, né? O que foi, a gente colocou lá de opções. Então a pergunta era: o que você prefere como ação do Sename durante a pandemia? Essa pergunta é crucial, né? Então as opções eram disciplinas obrigatórias, atividades extracurriculares para fins de eletivos, disciplinas extracurriculares para fins de dispensa de disciplinas obrigatórias, cursos de curta duração ou aguardar a pandemia passar. Então, como o Carmen falou, 12 votos aí para disciplinas obrigatórias. Em segundo lugar ficou aguardar a pandemia passar. E o outro, cada um com 3 votos, né? Atividades extras, disciplinas extras e cursos de curta duração. Tá certo? Isso, Paulo. Muito obrigada. Isso, Clóvis. Essa enquete é entre esses que estão aqui, né? E é um número muito menor do que o nosso universo de discentes. E, de repente, pode também ter uma resposta aí, né? Que nem todo mundo tem a facilidade de estar online num dado momento do dia. Bom, mas agora vamos passar a palavra para o professor Mário. Depois Jardine e depois Thaís. Obrigada. Professor Mário. Jardênia. Tá me ouvindo agora? Pronto, ok, professor Mário. Eu me descuidei aqui, o microfone estava desligado. Eu queria iniciar dizendo para Rafael, se existe uma pessoa que quer contribuir de forma 100% para que a gente tenha aulas de forma remota, da melhor forma possível, pode acreditar que é o professor Mário Miranda, certo? Mas o que eu quis colocar foi a dificuldade que há quando você tem um universo muito grande. Foi isso que eu quis dizer, entendeu, Rafael? Não foi nada desfavorável, não. Um comentário nesse sentido. Agora, eu queria falar outra coisa, que Paulo vai me permitir, viu, Paulo, entrar na sua seara da física. Existe uma diferença, vamos tirar aí Jardênia, Thaís, são mais novos, né? Uma diferença energética que é proporcional à sua idade. Então, uma pandemia dessa, para uma pessoa jovem que tem muita energia, ela é extremamente difícil, que é o caso dos alunos. Já para essas pessoas intermediárias, como Jardine e Thaís, a brincadeira, a energia já não é tanta quanto os colegas lá, alunos. Eu posso citar o exemplo de Thaís hoje, como colocou. De vez em quando a menina dela chega e brinca, né? Também não é à toa. Veja a quantidade de fotos da menina que tem atrás dela aí. Então, eu sou observador meteorológico, viu? Aí. Então, esse nível de energia que há entre essas diferenças de idade é que faz essa diferença de se comportar, de ter uma visão e de ter necessidade de gastar essa energia. Não é? Ou o termo mais certo é transformar essa energia em ação, né, Paulo? Então, veja, outra coisa que eu queria colocar, nem tudo na situação remota é desvantagem. Eu lembro que nós aqui, no colegiado, temos vários alunos de outras cidades. Então, esses alunos poderiam ter acesso a essas aulas lá das cidades onde eles moram. E alunos que até moram aqui, mas numa região mais distante, ou no local mais distante da universidade, também não teriam que se deslocar à universidade. Entendeu? Então,
Essas são situações que são favoráveis, mas tem situações desfavoráveis. Tem gente que se alimenta no restaurante universitário, tem gente que não tem, como a gente já colocou, as condições mínimas de receber uma aula, porque não tem comunicação via internet, né? E, para finalizar, eu gostaria de dizer, em particular, a Nelci, a Paulo e a Vanessa, que eu me senti extremamente bem em fazer uma varredura do PCC. Se vocês observarem lá, eu fiz muitas observações, e eu nunca tinha tido um tempo tão favorável para fazer isso como eu tive agora. Por isso que eu tentei dar uma contribuição razoável, né, dentro das minhas possibilidades, lendo do começo, da primeira página até a última página do PCC. Era isso que eu queria colocar. Com a palavra, a professora Jardênia. De novo aqui. Professor Mário, a energia aqui está mais embaixo do que tudo. Não está tão alta assim, não. Gente, na verdade, assim, eu queria só complementar as falas que a gente teve em relação à atuação da comissão de base, né? Deixar algumas datas que foram passadas para a gente no calendário inicial que foi passado para a gente pela comissão Noesis da universidade, né? Pela comissão gestora. Então, a gente tem, a comissão gestora passou para a gente o planejamento, que se tem como prazos iniciais, né? Para a gente ter aí alguma, digamos assim, uma solução final, um relatório final, né? A previsão que a gente tem é que seja apresentado um minuto inicial do programa, né, do possível programa de atividades, aliás, ensino online, né? Porque depois eu fui ver também qual era a diferença entre ensino online e ensino remoto, cara. Aprendi agora essa diferença também, e a distância, né? Então, as propostas iniciais, a proposta inicial que a gente teria está prevista aí para o dia 7 de agosto, né? E a gente teria aí uma discussão de uma resolução e de um programa de atividades, né, online aí previsto para ser discutido no CONUNE dia 21 de agosto. Então, essas seriam as datas que a gente tem como norte, né, para que, nesse momento, lá em agosto, né, a gente tenha tido todas as discussões dentro das comissões de base colegiada, que tenham sido analisadas todas as especificidades de cada curso, de cada grupo de alunos que nós temos, né, dentro de cada curso, que se chegue ao que é melhor para o curso, ao que é melhor para o campus, e depois, né, ao que vai realmente satisfazer a situação da Univasf nesse momento. Então, assim, só para deixar mais claro, né, quais são os períodos, né, que a gente tem aí, o tempo que a gente tem, né, para poder caminhar e chegar em um produto final da ação dessas comissões que estão atuando, tá? Então, em relação à comissão, era isso. Agora eu vou falar um pouquinho mais como Jardênia, professora aqui. Só queria compartilhar com vocês o seguinte, como a gente está falando de angústias, né, angústia de maneira geral, então, eu acho que todos nós estamos, independentemente de serem jovens ou mais, com mais experiência, digamos assim, né, a gente está passando por um período em que as nossas energias e as nossas capacidades estão sendo um pouco testadas, né, então, acredito que é importante a gente lembrar que, independentemente de ser aluno no início do curso, aluno no final do curso, professor já lá desde o início, né, da agrícola na Univasf, ou nós que entramos mais recentemente, independentemente de qual papel a gente ocupa, né, dentro da engenharia agrícola, a gente não deixa de ser ser humano, né? Como todo ser humano, a gente vai ter aí as emoções atuando, vai ter muitos sentimentos que estão em alta, principalmente agora nesse período de pandemia. Todo mundo tem família, todo mundo tem preocupações que acabam permeando o dia a dia da gente, né, nesse momento. Então, assim, eu acho que é importante também a gente lembrar um pouquinho disso, né? É claro que, se eu estivesse como aluna nessa condição, eu fico brincando com a minha irmã, que, felizmente, ela formou uma semana antes de acabar, de fechar tudo, porque se não tivesse formado, eu não sei como é que seria, né? Então, eu imagino que, para os alunos, deve estar sendo muito mais angustiante. Mas é importante também, né, vocês lembrarem que os professores e demais, todos nós somos seres humanos, e a gente acaba tendo também, né, várias questões para lidar, né, de maneira pessoal, de maneira profissional, nesse contexto todo que nós estamos vivendo, tá?
Era só essa mensagem que eu queria trazer para vocês. Obrigada, professora Carmen. Pode passar para a Thaís agora. Ok, Jardine, muito obrigada. Antes de passar para a Thaís, só peço a Paulo que lance, por favor, a nossa última enquete. É uma avaliação bem simples do nosso evento, porque a gente precisa elaborar um relatório das ações que o colegiado tem feito. E uma das demandas do relatório das ações é que a gente tenha uma avaliação de quem participou. Ok, amores? É o mesmo site, o mente.com, e o mesmo código. 567423. E agora com a palavra, Thaís. Beijo. Bom, gente, né? Então, tentando responder só um pouco do questionamento de Rafael, que ele até comentou que ele sabia a resposta porque ele está na comissão, ele é da representação estudantil, então meio que ele participa desde o início das discussões. Mas o porquê de uma demora, né? Primeiro, que quando tudo começou, ainda lá em março, né, por volta do dia 15, 16 de março, ninguém sabia o que estava vindo pela frente. Né? Acho que ninguém enxergava um cenário tão longo e tão desafiador. Ao mesmo tempo que pegou todo mundo assim de surpresa, como já foi dito por outros professores, nós temos uma universidade que não é feita só de Petrolina e Juazeiro. O Petrolina de Juazeiro está no lugar mais privilegiado de acesso a tudo, à saúde, à educação, a uma internet que a gente reclama, imagina lá São Raimundo Nonato. Então, assim, a gente tem que olhar que a Univasf, ela é feita de outros lugares também. Então, voltando para uma retrospectiva, então nós tivemos a nossa suspensão do calendário, né? Teve a primeira suspensão, iniciou-se, né, esse processo de trabalho remoto, de suspender a aula porque não tinha mais como a gente ter pessoas aglomeradas, e aí veio toda uma discussão quando foi de repente proposto, né, a primeira retomada de atividades através do CA. O CA, então, ele foi para o CONUNE para votação, mas a gente precisava direcionar melhor algumas coisas de acordo com regimento, de acordo com o Estatuto da Universidade, de acordo com a necessidade de cada local, de cada, né, estudante, na verdade. Então, a gente não podia, naquele momento, retomar sem olhar como é nossa universidade. Então, isso aí foi parado para ser proposto algo que tivesse esse olhar. Para ser proposto, precisava existir a formação de uma comissão, que foi a comissão que Jardina já explicou para vocês. Então, foi feita a proposta da comissão, essa comissão precisava ser aprovada para que a gente desse, né, continuidade. Então, existe um diagnóstico que está sendo feito, a gente já está com esses resultados, a gente está trabalhando em cima desse diagnóstico, para mandar isso, né, para a comissão gestora. E aí, tudo isso requer tempo, requer cuidado, porque, como está sendo dito desde o começo, são lugares diferentes, são cursos com realidade diferente, são estudantes com realidades diferentes. Então, assim, vamos também ponderar o que é ser rápido e o que é ser lento, né? As coisas, elas precisam ser feitas para que elas tenham mais chance de dar certo, né? Não estou garantindo que no final tudo vai dar certo, que tudo vão ser flores, mas as coisas estão sendo feitas para que a gente tenha o menor dano possível, né? Gostaria de reforçar a frase de Jardênia, quando diz que todos nós somos seres humanos, porque às vezes a gente também leva muito, né, o discurso como se a gente não quisesse fazer nada. Nós estamos fazendo, todos estão fazendo, certo? Com relação a vamos voltar com atividades obrigatórias ou com atividades extracurriculares, ainda não sabemos, depende muito do resultado do que esses diagnósticos vão trazer. O diagnóstico dos alunos de agrícola mostra, né, uma tendência para a retomada do ensino obrigatório. É essa a visão que a gente vai mostrar lá. Se ela vai ser a maioria, quando a gente juntar todos os outros cursos, não sei. Então, mas sendo, vamos voltar, né?
É o que? A opinião de Agrícola tentar brigar pela retomada do calendário. A coordenação está aqui para representar a Agrícola. Então, a gente tem lá, faz parte, né, do colegiado, professores e representantes. Então, quando eu vou para lá, eu não vou com o voto de Thaís, eu vou com o voto do colegiado. Então, nós estamos aqui para representar vocês, para colher essas informações de vocês, para tentar resolver as coisas da forma melhor possível, certo? Então, eu vou passar agora a palavra para a professora Carmen, né? Agradeço a participação de todos, né, que estiveram conosco até aqui. Outras coisas vão vir, né? Vamos começar a divulgar. Vou passar a palavra para a professora Carmen e fechar isso aí com vocês. Obrigada. Obrigada, professora Thaís. A gente hoje viveu uns momentos interessantes, né, Thaís? Fiz um resgate aqui de fotos, fotos dela, de Jardine e do Daniel, como meus alunos. É a coisa mais linda do mundo, titia. Dá para botar no colo. Menina, parece que foi tão interessante ver vocês lá. Paulo, você pode se preparar aí para apresentar o resultado da nossa enquete? Por favor, amigo. Enquanto isso, eu vou fazendo algumas considerações aqui. Já dentro muitas das falas de Thaís e de Jardênia, nós estamos fazendo uma construção coletiva. Então, é importante que os alunos, e esse momento foi fundamental, aqui a gente já ouviu algumas coisas, a gente já viu algumas ideias, então vocês podem apresentar sugestões, além do preenchimento de questionários. É muito provável que a gente vá na direção da educação. Eu falo já, olha que lindo o gráfico, eu falo já sobre o Obrigada. Voltei? Sim. Sim. Eu não é Recife, não, mas eu voltei. Vamos lá, minha gente. Desculpa. Olha, estava tudo sem nenhuma falha técnica. Não é falha técnica, são as limitações da tecnologia. Então, é o seguinte. Se a gente vai entrar nessa perspectiva de atividade remota, é muito importante. Eu vi alguns comentários já, o pessoal preferindo videoaula. Então, é muito importante que quem já teve a experiência, que gosta de algumas estratégias que funcionam bem, que comece a compartilhar isso com a gente. Nesse sentido, nós temos Instagram do colegiado, vocês podem fazer as sugestões de vocês. E outra coisa, se quiserem mais live, falam lá, a gente volta. E acompanha o Instagram, como eu disse antes, vai ter foto aí de Jardênia, Thaís e Daniel, lá no campo, com solos na mão, vai ser bem legal. Os cenários estão mudando muito rapidamente, no sentido de que a gente vai se adaptando. Paulo usa uma expressão que eu gosto muito, a gente troca o pneu do carro enquanto ele vai andando. Então, é isso. Finalizo lembrando a vocês de um evento muito massa,
que vai acontecer aqui em Juazeiro, online agora, que é o 10º Simpósio Brasileiro de Educação em Solos. Está programado para março de 2021. E aí a gente vai ter, aí depois, mais na frente, a seleção de monitores. Todo mundo para trabalhar online. E vai ser bem interessante que todos participem. As fotos que Thaís está juntando aí para mostrar, dar uma geral da ideia do nosso curso, vai ficar bem legal. Então, a gente vai, é um evento nacional, a gente vai para os Trending Topics. Não quero nada menos do que a Engenharia Agrícola e Ambiental da Univasse, que não esteja nos Trending Topics. Paulo compartilhou aí a tela, e foi quando bugou. Eu vou falar sem a tela compartilhada. Eu tenho aqui na minha frente. E é o seguinte, a avaliação foi muito boa, a palavra mais frequente, depois é a palavra excelente, mas tem outras como lindas, esperança, expectativa, esclarecedora, boa, bom espaço de conversa, excepcional, parabéns, mas tem tristeza também. Maravilhosa, crescimento, ótima, satisfatória, empatia e inclusão. Então, eu, Carmen, gostaria de finalizar, se for por esse caminho aí, alguém me sinaliza se é isso mesmo. Alguém do colegiado. Pois não, Thaís? Só para já avisar para os alunos e para os professores, né, que na verdade os professores já estão sabendo, assim como os representantes, porque foi aprovado na última reunião. Nós teremos o nosso próximo momento, que é trazer um momento de discussão com os egressos do nosso curso que estão atuando no mercado de trabalho. Então, hoje, eu já fiz contato com cerca de 15, pedindo já umas fotos, né, do antes da graduação e do hoje, trabalhando, atuando. Com alguns eu já pincelei que vai existir esse convite. Então, a gente vai trazer um pouquinho para que eles digam para vocês qual foi a trajetória, falar um pouquinho da trajetória dentro da Univasse e qual foi a trajetória deles até aqui no mercado de trabalho, onde eles estão hoje, com o que eles trabalham. E eu acho que vai ser bom para vocês terem um pouco do que espera vocês lá na frente, né? Aí a gente vai divulgar, vai estar lá no Instagram, vamos falar no grupo do WhatsApp, né? E com relação ao Instagram, até os alunos que queiram compartilhar fotos e marcar o perfil do colegiado, para que os outros colegas matem saudade, né? A gente tem cada coisa lá do fundo do baú que dá para tirar, sintam-se à vontade. A professora Carmen pode encerrar. Obrigada. Professor Mário, eu vi aqui. Tá ok, professor Mário? Está contemplado? O microfone está desligado. Para não atrapalhar. Eu queria só finalizar desejando um bom final de tarde para todos e uma noite maravilhosa, que durmam bem e que pensem positivo, porque logo, logo a gente vai sair dessa e todo mundo vai voltar a se encontrar, se abraçar e discutir as coisas pessoalmente, com toda a energia que cada um tem. Muito obrigada, professor Mário. Eu queria só... Quem é Leonardo? Pois não. Realmente, parabenizar todos, né, por esse momento e, assim, deixar uma mensagem de esperança mesmo, né? Ninguém nunca passou por uma situação dessa, eu sei da angústia, né, que todos estão passando. Tive 2 sobrinhas minhas doentes e realmente a gente fica muito tenso, tem muitos idosos na minha família e a gente tem sempre aquela esperança que realmente isso vai passar e vai passar rápido. Hoje eu estava vendo que já tem uma vacina, né, da Moderna nos Estados Unidos na última fase de testes. Então, assim, a gente tem que realmente estar unido, não adianta as palavras de desconforto, eu acho que a gente não consegue evoluir. Acho que é um momento de evolução para toda a espécie humana, né? Eu acho que foi um momento que ninguém nunca viu em outras, nem na peste negra, nem em outras doenças que a gente teve. A gente
teve um impacto tão grande, até pela própria modernidade, né? Do próprio avião, as próprias o avanço da tecnologia acaba também ocasionando tudo isso. Mas eu acho que é importante, a gente tem que ter essa em mente. Apesar da gente ter as nossas preocupações, né? Alguém falou da questão da individualidade, só pensar em si, acho que o momento realmente é da gente pensar no próximo e construir uma base de solidariedade, viu, gente? Porque tem muita gente precisando, a coisa não vai ser tão fácil como a gente pensa passar por isso, principalmente porque a gente vai ter aumento de índice de violência, muita dificuldade, muita fome no mundo, e acho que é nosso compromisso também como um curso na área de agrícola e ambiental, que cuida do planeta, como tem que ser cuidado. É nosso papel também colaborar com isso. Obrigada, professor Leonardo, e por fazer a gente refletir sobre esse contexto geral também. E agora passo a palavra para o nosso aluno Rafael. Bom, é só para agradecer a todos, principalmente aos professores, em especial a professora Thaís, a professora Jardine, que estão aí na correria nessa comissão, mas a todos os outros também, que cada um tem uma contribuição, cada um eu vejo lá na reunião, que cada um se esforça, e dizer que eu, pelo menos, vou sentir falta de professor Alessandro na comissão, porque ele está na correria também, mas ele contribuía bastante, e ele, vamos dizer assim, pelo menos para mim, como professor, foi muito especial, aprendi muita coisa, deu muito trabalho a gente, mas a gente aprendeu bastante também com ele. E assim, todos os professores estão contribuindo, quero dizer aos colegas, alunos, que vamos ter um pouquinho de paciência, porque a gente está correndo atrás. A gente com a representação, e eu, Rafaela e Pedro, a gente também está participando da comissão, estamos tentando contribuir da melhor forma. E se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem contribuir, dar ideia, alguma coisa, podem nos procurar, que a gente vai estar à disposição. Eu a todos, um abraço. Obrigada, Rafael. Então, esse é o momento da gente ter um abraço à distância, nós temos um abraço. Muitíssimo obrigada a participação de todos os envolvidos, não só nesse momento aqui na live, mas nos bastidores. Estava todo mundo hoje, de certa forma, assim, né? Meio ansioso, meio tenso, e aí a língua trava, e aí nós de repente começa a desenrolar, dá tudo certo, afinal de contas a gente está em casa, a gente está com a família, falando para uma tela, mas a gente está vendo olhinhos, a gente está vendo sorrisos, a gente está ouvindo a fala. Oi! Ai, olha a Carolina lá falando na tela, olha que lindo. Então, a gente tem esses momentos, a gente está o tempo todo convivendo com os filhos da agrícola, as crianças nos rebentos da agrícola, né? Muitíssimo obrigada e esperamos pela participação de vocês nas próximas ações da Engenharia Agrícola. Esse evento que vem aí, cara, vai bombar, viu? A primeira semana virtual da Engenharia Agrícola Ambiental, com os egressos. Quem está no curso vai se sentir muito apaixonado pelo curso. Eu prometo. Beijos, uma ótima tarde. Obrigada. Tchau.